Gente, eu quero agora trazer um outro assunto aqui que é importante com o nosso Bruno Pinheiro. Termina amanhã o prazo para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais denunciados pela PGR naquele inquérito que apura a tentativa de golpe, enviarem suas defesas ao Supremo Tribunal Federal. Ô Bruno, e a defesa de Jair Bolsonaro? Os advogados passaram o carnaval aí daquele jeito, hein? Estavam de olho, né, Evandro, tentando elaborar essas respostas, o que vai ser a linha de defesa para comprovar que o ex-presidente não esteve envolvido nos atos do 8 de janeiro. Essa, pelo menos, é a linha inicial de defesa dos advogados do ex-chefe do Palácio do Planalto, que estiveram no Supremo Tribunal Federal tentando adiar essa apresentação para mais de 80 dias. Na verdade, o ministro relator não aceitou, estabeleceu que em 15 dias essa defesa fosse então apresentada ao Supremo Tribunal Federal. É um direito assegurado, na verdade, aos acusados para apresentarem as suas alegações, e diante disso vai continuar esse processo no Supremo Tribunal Federal, mas após o Supremo receber essas denúncias que veio lá da PGR, então vem a resposta dos advogados para tentar comprovar que o ex-presidente estava fora, que ele não estava aqui no ato do 8 de janeiro, que não teve qualquer ligação, que não tinha conhecimento, enfim. Essa é a linha de defesa do advogado de Jair Messias Bolsonaro e dos outros denunciados também. Até agora, isso não foi enviado para o Supremo Tribunal Federal. Fiz uma consulta agora há pouco, em minutos, isso não chegou no Supremo ainda. Tem até, então, a quinta-feira para chegar amanhã. A gente vai aguardar qual será então a linha de defesa, o que os advogados vão justificar para o Supremo Tribunal Federal. Neste final de semana, neste feriado, o ex-presidente esteve no Rio de Janeiro, se encontrou com diversos nomes. Agora há pouco, Evandro, atualizando, ele acabaram divulgando uma foto, ele e o chefe da legenda do União Brasil, que é o Antônio Rueda, do União, que é também a mesma legenda do senador Davi Alcolumbre, que Jair Bolsonaro tem feito uma articulação para conseguir iniciar a discussão da anistia. O que ele tem justificado, que a anistia não é envolvendo ele, e sim quem esteve nos atos do 8 de janeiro. Então, esse final de semana, esse feriado de carnaval, serviu também para os advogados construírem uma tese de uma defesa e, de um outro lado, Jair Bolsonaro reunir ali com diversos nomes do Congresso para conseguir fortalecer essa discussão do 8 de janeiro dentro do Congresso, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, viu, Bruno Pinheiro? Ô, Gustavo Segré, a defesa passou bastante tempo tentando aumentar esse prazo para mais de 30 dias, no mínimo. O ideal para eles seriam 83 dias. Muito. Não conseguiram nada, nem 15 dias a mais. Prazo termina amanhã, depois de uma denúncia feita há algumas semanas. Um trabalhão para a defesa. Imagina o carnaval dos infernos que essa equipe passou. Mas eu quero saber de você como avalia a maneira como a situação está sendo conduzida e, principalmente, o que você acha que a defesa está preparando para esse momento assim, tão em cima da hora, digamos? Está tentando buscar um milagre. Isso parece ser mais um processo político. Sem dúvida, não vejo que seja um processo jurídico. Devemos lembrar que ministros de apoio para outros ministros, juízes de apoio para ministros do Supremo Tribunal Federal, pediam para apelar à produtividade. Tem alguns que falavam sobre editar alguns vídeos. Quando a gente observa como vai ser feito esse processo, chama muito a atenção pela questão de que um dos juízes ministros é vítima. Pelo conceito jurídico, não poderia, ele deveria se abster de fazer parte desse processo de julgamento. O presidente da Corte Suprema mencionando derrotamos o bolsonarismo. Eu não consigo entender qual seria a imparcialidade de uma pessoa que participou da derrota de quem está sendo julgado. O outro ministro que mencionou que era cristão, que acreditava no demônio e que Bolsonaro representava o demônio. Então, se ele acredita no demônio e o Bolsonaro representa o demônio, como esse ministro poderá eventualmente fazer parte do julgamento? Então, e devemos lembrar também que quando foi feita algumas das investigações, era busca alguma coisa contra Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Ou seja, se parte do princípio diferente, pego a prova e depois eu busco se a pessoa é julgável ou é culpada, ou sei lá. Aqui não, eu quero encontrar alguma coisa contra essa pessoa. Então, sinceramente, a situação me parece mais pro forma. A defesa vai apresentar uma defesa, vai apresentar o que tenha que apresentar, mas depois de que isso seja
considerado no processo, eu tenho as minhas dúvidas. Você acha, Piperno, que seria mais algo pro forma, algo apenas para cumprir um rito e não necessariamente um documento que pudesse ou poderia trazer uma mudança nos caminhos ou nos rumos de Jair Bolsonaro e de outros que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República? Bom, são pelo menos 2 anos de investigação, né? Quando tudo isso começou, a gente mal sabia da existência de muitos desses acusados, né? Eles foram surgindo depois. Aliás, toda hora surge alguma coisa. 2, 3 dias atrás, vazaram mais áudios aí do coronel Flávio Saraiva, que era um assessor do Braga Neto. Então, toda hora tem novas evidências. Eu acho que a justiça estaria prevaricando se ela não fosse investigar a fundo tudo isso. Então, há indícios de sobra, né? Até porque tem ministro que acusou o presidente, ex-ministro militar que acusou o presidente, mais de um por sinal, o ajudante de ordens. Tem o caso das joias, do cartão de vacinação, tem a bomba no aeroporto de Brasília, tem invasão da Polícia Federal no dia 12 de dezembro. Ou seja, o 8 de janeiro é só um pedaço disso, né? O que está em julgamento aqui não é, no caso do presidente Bolsonaro, não é só o que aconteceu no 8 de janeiro, mas o contexto todo. E não sempre... Mas esse processo é só da tentativa de golpe, teoricamente. Não está nessa denúncia, ou seja, joias, tentativa de nada golpe, disso. Mas tudo isso está fazendo parte, sim, do processo que trata da tentativa de golpe. Agora, Piperno, se tiver, a Justiça teve 2 anos para fazer a investigação e a defesa tem 15 dias para entregar a contraprestação, não é até porque muitas provas apareceram agora. Estou falando, então, por exemplo, a do Flávio, enfim, do... Mas e como a defesa Saraiva, vai se defender de uma coisa que não sabe que está no processo? Mas tudo que está no processo já foi aberto aí e tal, e vinha sendo, né? Quer dizer, a defesa não pode, em momento algum, acusar, enfim, a justiça de, nossa, fator surpresa, isso é uma pegadinha. Eles prestaram vários depoimentos, tiveram várias oportunidades, inclusive, para esclarecer uma série de situações. E há ministros do STF agora que nem eram ministros quando tudo isso começou. E outra coisa, sobre o ministro Alexandre Moraes está participando do julgamento de um caso em que ele seria supostamente uma das vítimas. Isso é muito bom a gente esclarecer, porque essa é uma confusão que se faz. Se a investigação já está iniciada e se descobre depois disso que um juiz, que um procurador, enfim, que alguém foi ameaçado, ele não vai abrir mão de prosseguir essa investigação. Ele tem que ir até o fim. É evidente que se, olha, o ministro tal foi ameaçado, e aí vai se iniciar depois disso um processo, ficaria muito esquisito ele sendo julgador da ameaça que ele recebeu. Mas se isso acontece no meio, aí não. Fala, seu Zé Maria. Pois amanhã será apresentada a defesa, né, a defesa prévia do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma fase importante. Aí o Supremo vai decidir se aceita ou não a denúncia da Procuradoria e se aceitar, o Bolsonaro passa a ser réu. As informações que eu tenho são de que haverá pedidos específicos para retirar do processo a delação do coronel Cid, alguns depoimentos, como os depoimentos dos comandantes, que são depoimentos importantes, dos comandantes das forças, e haverá também a defesa de conteúdo. Me explicou um dos defensores o seguinte, que o debate está sendo muito político e até internacional, mas que é preciso uma base jurídica forte, argumentos jurídicos fortes, de qualquer maneira, senão, mesmo com o debate político, com o debate internacional, sem uma base jurídica forte, não há nem como os ministros decidirem, né? Então, daí a importância dessa defesa prévia para evitar que o ex-presidente se transforme em réu. Até agora, todos os pedidos da defesa foram negados, né? Além dos prazos, 15 dias, e o juiz pode determinar os prazos. Eu gostaria que houvesse prazos dos dois lados, mas não existe. O juiz tem todo o tempo do mundo e a defesa tem um prazo que o juiz estabelece, né, que o Código de Processo Penal determina, e pronto, cada um tem seus prazos, o juiz não tem. E além disso, tem os pedidos para afastar
ministros do julgamento, tudo negado. Então, agora é apresentada a defesa com a base jurídica muito forte. Até o momento não houve um debate ali claro sobre como fazer a defesa de mérito, né? Que é muito importante. E sim, uma defesa jurídica sobre irregularidades no processo, e é assim mesmo no Supremo, geralmente isso acontece. O que a gente fica observando é o seguinte, é que esse julgamento está num grande debate sobre tempo. Os ministros querem concluir o julgamento ainda neste ano, e aí todos os prazos ficam muito apertados para evitar aquela contaminação com a política do ano que vem. Mas nem todo mundo está querendo vamos dizer, essa pressão para concluir este ano. A defesa de todos querem mais tempo, querem mudar os ares, querem diminuir essa pressão em cima da condenação e assim por diante. Então, agora é uma fase de definição de estratégias. Não dá para mudar a estratégia depois da apresentação dessa defesa prévia. É um ponto muito importante e será apresentado amanhã. Ô Alan Gani, o Zé Maria Trindade trouxe alguns fatos relevantes para a gente analisar que mostram quais seriam os caminhos adotados pela defesa na apuração dele, ou seja, tentar desidratar algumas provas que estão sendo usadas como os principais nesse processo, as delações de Mauro Cid e dos integrantes das Forças Armadas, e principalmente colocar que essas delações teriam sido ou contaminadas ou coletadas com uma pressão acima daquilo que seria normal numa oitiva. Como é que você avalia essa estratégia e, principalmente, o prazo que foi dado para a defesa a partir da divulgação e da abertura do sigilo desses processos? Bom, primeiro eu vejo que o prazo é muito curto, comparando com outros julgamentos que já teve no passado, até do ex-presidente da República, ele teve muito mais prazo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aliás, do atual presidente, quando era ex-presidente, quando o atual presidente, quando estava fora da política e estava sendo julgado ainda no governo Dilma. Agora, o que eu vejo é que a estratégia vai focar muito na delação de Mauro Cid, porque, por enquanto, o que a gente tem de concreto? É tudo baseado na delação de Mauro Cid, tanto o relatório da Polícia Federal quanto a denúncia da PGR. E aí, por si só, uma delação premiada não é prova suficiente. Você precisa da materialidade do crime, uma prova material. A delação por si só, e foi assim inclusive na Lava Jato, ela não é suficiente. Ela é um primeiro passo, mas não é suficiente. Além disso, as condições pelas quais foram feitas essa delação premiada. O Mauro Cid se encontrava 4 meses preso. Então, não foi lá de livre, espontânea vontade, né? Vou colaborar. Não, muito pelo contrário. Havia ali uma espécie de tortura psicológica, né? E aí ele faz a delação nessas condições. A maneira pela qual também foi conduzida a delação, houve ali momentos de uma espécie de um inquérito, né, de um interrogatório. Olha, você não fala isso, vou prender sua família. Então ele está numa posição já muito acuada. Acredito que a defesa de Jair Bolsonaro vai por essa linha, tentando invalidar essa delação premiada. Outro ponto é dizer que não houve um golpe de fato. Né? Não sei se eles vão admitir a cogitação eu acredito que houve, mas não houve a tentativa, porque a tentativa pressupõe uso da violência ou grave ameaça. Outro dia eu e o Piperno discutia aqui o que era grave ameaça e eu vi que a nossa discordância é que o Piperno trazia ameaça no sentido de perigo. E aí até fui no Código Penal ver o que era ameaça, crime de ameaça. E ameaça é você comunicar, fazer um mal a alguém, né? Seja por escrito ou verbalmente. Também não vejo que isso aconteceu. Nenhuma autoridade foi ameaçada verbalmente ou por escrito, enfim. Então, eu vejo que não houve a tentativa de fato. Acredito que eles vão por aí, mas o julgamento tende a ser muito político, como o Segrete destacou aqui.